Em algum momento da sua caminhada dentro do candomblé, você já deve ter ouvido alguém dizer que isso não se mostra, isso não se fala, isso não é assunto para gente de fora. E talvez em algum momento você também tenha ouvido alguém retrucar. Mas para que esconder se a gente vê isso a toda hora, mas não tem que falar para aprender? A gente não tem que mostrar a nossa cultura, ocupar espaços? Essas perguntas não são novas. O que é novo é o lugar onde elas estão sendo feitas. Eu sou o Ogan Leandro e você está no podcast Jack Aló, um espaço do nosso farol ancestral onde a gente fala de espiritualidade ligada ao candomblé. E no episódio de hoje nós não estamos aqui para apontar culpados, mas para examinar consciências, principalmente a nossa própria consciência, porque existe uma diferença muito grande entre educar pessoas, seja interna ou externamente, e expor. E talvez a maior crise que a gente esteja vivendo hoje não seja nem externa, mas ética. Eu tenho publicado alguns vídeos falando sobre o perigo de repetir coisas sem perguntar de onde elas vêm, e isso desde o ponto de vista da criação de fundamentos por falta de explicação de coisas que as pessoas aprendem e ensinam por repetição, até o exemplo recente envolvendo um ataque religioso feito a partir de uma narrativa sem fonte, sem linhagem e sem qualquer compromisso com a verdade. O problema não está só em quem fala, o problema está também em quem escuta, em quem compartilha e em quem transforma isso em entretenimento. E por isso que a gente precisa bater esse papo hoje. Então, bora começar pelo básico. O que é educação religiosa? Educar é contextualizar, é explicar limites, é saber o que pode, como pode e para quem pode. Educação, neste caso, pressupõe a responsabilidade com o efeito da informação depois que ela sai da nossa boca. Já a exposição, por outro lado, é quando um conteúdo é recortado com um objetivo social direcionado, como chocar, viralizar, gerar reação emocional, medo, riso, escândalo ou até indignação. Nem tudo aquilo que ensina precisa ser mostrado, e nem tudo que é mostrado ensina alguma coisa. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A partir do momento em que qualquer prática religiosa vira conteúdo para a rede social, isso entra numa cadeia que a gente não controla mais. Isso se espalha nas redes e não tem mais volta a partir daí. Funciona mais ou menos assim: alguém expõe alguma coisa sobre a nossa religião sem critério, outra pessoa recorta isso fora de contexto, um público consome como entretenimento e um terceiro grupo usa aquilo como prova social de que a nossa religião é desorganizada, violenta, caricata ou perigosa. E quando isso vai se repetindo muitas vezes, deixa de ser a exceção que trouxe um entretenimento para quem assiste e vira narrativa. A intolerância religiosa, como temos visto crescer nos últimos tempos das redes sociais, não nasce do nada, ela se alimenta do material que ela recebe. E aqui entra um ponto delicado, mas necessário: a legitimidade. Quem tem legitimidade para falar sobre o quê? Então, primeiro, legitimidade não é um número de seguidores, não é título que a própria pessoa se atribui e não é dizer eu já fui do candomblé, eu já frequentei um terreiro, eu já fui iniciado, por isso eu posso falar. Legitimidade envolve procedência, reconhecimento por quem seja referência e principalmente responsabilidade com as consequências daquilo que se propõe a dizer, irrestritamente. E isso inclui o peso da palavra dos juramentos que a pessoa um dia fez. E se hoje essa pessoa se identifica com uma nova verdade, essa nova verdade não invalida os seus juramentos. E quebrá-los é demonstração clara da falta de caráter. E isso sim, invalida qualquer julgamento que ela venha fazer daquilo que agora passa a criticar. Então, algumas pessoas precisam fazer um exame de consciência aí e entender se elas têm credibilidade para falar as coisas que elas estão falando. Autoridade espiritual não se mede pelo alcance e engajamento, mas pelo peso do que fica depois que a fala termina. Hoje nós temos dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo na sociedade como um todo. De um lado, pessoas de fora das religiões de matrizes africanas falando sobre o nosso candomblé, sobre as nossas religiões, sem propriedade nenhuma para falar, usando tom alarmista, linguagem técnica não verificável e o medo como ferramenta de convencimento. Do outro lado, tem pessoas de dentro, e a maioria delas sem legitimidade, expondo práticas, conflitos, intimidades e até violência simbólica como forma de ganhar visibilidade, engajamento e assim fazer dinheiro.
E no meio disso tudo tem um público que consome, que compra, que ri, compartilha, comenta e alimenta essa engrenagem e sem perguntar. Por que eu deveria acreditar nessa determinada pessoa? Quem reconhece essa pessoa dentro da religião sobre a qual ela está falando? O que essa fala produz depois que ela atinge um público, depois que viraliza, depois que cai no senso comum da sociedade à sua volta? Algoritmo de rede social não tem religião, não odeia o candomblé e não persegue ninguém. O que o algoritmo faz, na verdade, é premiar aquilo que prende atenção e que gera reação. E reação rápida vem quando atinge algum tipo de dor do público-alvo, mas no geral é produzida pelo choque, medo, escândalo, sexualização e conflito. Quando a gente entrega isso, ele devolve alcance, mas o alcance tem um custo, nada é de graça. Cada vídeo sensacionalista, cada exposição irresponsável, cada recorte fora de contexto vai moldando pouco a pouco a imagem pública da religião. E imagem pública, ao contrário do que muita gente imagina, importa. Porque enquanto muita gente acha que isso é só treta de internet, existem consequências reais acontecendo fora da bolha das redes sociais. Discursos de ódio estão sendo normalizados como opinião religiosa, basta assistir o último vídeo que eu publiquei no Farol Ancestral para ver isso nitidamente. Propostas legislativas avançam relativizando crimes de intolerância em nome da liberdade de pregação. Ataques a terreiros estão sendo justificados na cabeça de algumas pessoas como zelo espiritual, como uma forma de combate espiritual, mas que está acontecendo no campo físico e ninguém está vendo. Aliás, muita gente está vendo sim, tá? Mas muita gente está acreditando que basta sair gritando que o Estado é laico e tudo vai se resolver magicamente. Direitos não desaparecem de uma vez, eles são esvaziados enquanto ninguém está olhando. E quando a sociedade não enxerga explicitamente uma tradição como algo sério, estruturado e responsável, a sociedade não se importa. E isso não é uma teoria, isso está acontecendo agora. Se você não acredita, só para você saber, há décadas crianças estão sendo vilipendiadas na Nigéria por conta da pregação que atribui qualquer anormalidade, como uma convulsão, por exemplo, a uma possessão demoníaca. Assista o documentário da CNN sobre as crianças bruxas na Nigéria e você vai entender o que eu estou falando. Ninguém nunca fez nada. Aqui no Brasil, ninguém nunca se importou. Mas, recentemente, criminosos começaram a varrer grupos de cristãos na Nigéria. A comunidade mundial repudiou, um conflito internacional foi criado e até os Estados Unidos interveio. No Brasil, isso gerou uma comoção geral, repúdio, manifestação de diversas pessoas, inclusive não cristãos. Você acha mesmo que a imagem pública não importa? E é justamente por isso que eu preciso te fazer algumas perguntas, não para você responder para mim, mas para você responder para si mesmo. Qual é o tipo de conteúdo que você tem compartilhado? Você consome isso como entretenimento? Você ri, comenta, manda para alguém, nem que seja para esse alguém ver que absurdo? Você dá engajamento para aquilo que te fragiliza? Porque toda cadeia começa em algum lugar e às vezes ela começa com os 3 primeiros segundos do vídeo que a gente para ver e depois propaga com um clique que parece inocente. Responsabilidade ética não é censura, não é silêncio, não é medo de falar. Responsabilidade ética é entender que nem tudo que pode ser dito deve ser dito, e se for dito, não pode ser de qualquer forma. Cuidar do axé também é cuidar da imagem do candomblé, da imagem da sua casa de axé, do discurso e do limite. Educar o público externo, às vezes até mesmo o público interno, é diferente de expor. Ensinar é diferente de espetacularizar. Preservar não é esconder, é proteger. Muitas vezes, para preservar, a gente tem que proteger de nós mesmos, de pessoas que se dizem do nosso povo, mas que pularam etapas, não tiveram paciência para criar vivência, fizeram tudo rápido demais, não desenvolveram um senso crítico, não respeitaram o próprio tempo, não respeitaram as nossas tradições. Pessoas que por isso não tiveram o que tanto queriam e precisaram pular para outras coisas com promessas mais rápidas para tentarem se validar como referência pelo que podem pagar. Será que podemos reconhecer tudo isso nas pessoas que mais depreciam a nossa imagem publicamente?
Esse tipo de pessoa é exemplo de quê e para quem? E se essa conversa te deixou desconfortável, talvez ela tenha cumprido o papel dela, porque espiritualidade não é só ritualística, liturgia, indumentária, demonstração de poder, e está longe de ser acúmulo de bens e dinheiro. É postura, é escolha, é consequência. E se a gente quer um futuro onde os nossos espaços sejam respeitados, protegidos e compreendidos, esse futuro começa no modo como a gente fala hoje. Nós não precisamos ocupar espaços. Quem ocupa espaços que originalmente não são os seus, são pessoas que não são bem-vindas nesses espaços. Nós já temos o nosso espaço, só precisamos entender que para ele ser respeitado, talvez seja necessário olhar para dentro com honestidade e mudar. E esse foi o episódio dessa semana do podcast Jack Aló, um espaço do farol ancestral onde a gente conversa sobre espiritualidade de maneira honesta, simples e direta e sem enrolação. Se algo aqui te fez pensar, observe o que você deve compartilhar. Observe ao que você está dando força. Pergunte antes de repetir e cuide do que sustenta a sua casa. Se algo não ficou claro, me manda suas dúvidas ou sugestões pelas redes da nossa comunidade. O link está aqui na descrição do episódio e não se esquece de responder a enquete. Se esse espaço faz sentido para você, fortaleça ele com responsabilidade. Juntos, a gente pode fazer um candomblé diferente. Cuide do seu axé.